Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aí para mais um vídeo. Podemos ficar sem combustível depois da Páscoa? Sim! Fique nesse vídeo que eu vou te mostrar o porquê. Então vamos lá. Eu coloquei aqui no Google e a inteligência artificial, ela colocou exatamente o que os especialistas e que nós sabemos a respeito, o que muitas vezes a mídia mainstream não fala, né? Muito se comenta que o Brasil ele seria autossuficiente em petróleo, e ele é. Para surpresa de muitos, ele não é tão somente autossuficiente, como ele exporta petróleo para outros países. Paraguai é um exemplo que compra o nosso petróleo. Então nós realmente produzimos mais do que nós necessitamos. Mas nós temos que fazer aqui uma diferenciação muito importante do que é a produção de petróleo e o que é combustível. Nós sabemos, claro, que o combustível, o diesel, a gasolina, a querosene de aviação é feita através do petróleo. Mas nós também sabemos que para isso há necessidade de um refino. E é aqui que é o problema do Brasil. O Brasil, ele produz petróleo, mas não é capaz de refinar todo esse petróleo que produz. Vamos lá novamente para a matéria e ver quais são os problemas e por que eu falo que nós podemos ficar sem petróleo, sim, logo após a Páscoa, agora, lá para o dia 10, dia 15, né? Então, a primeira coisa que eu acabei de falar, produção e refino. O Brasil, ele não foi acompanhando o aumento do consumo, ou seja, aumento de carros, caminhões, aviões, não foi acompanhando fazendo refinarias. O governo Lula começou a fazer uma refinaria de Abreu e Lima, uma obra gigantesca, mas foi sendo superfaturada, quase 10 vezes mais já foi gasto e não foi terminada, por exemplo. Né? Então, o problema é que nós não conseguimos refinar, não ter refinarias para refinar o petróleo que produzimos. Um segundo ponto é que, além de refinarias, nós temos um problema com o nosso petróleo, é o tipo de petróleo. O nosso tipo de petróleo, como diz aqui, ele é um petróleo pesado. Então, ele é um petróleo com muito enxofre. Então, o que nós acabamos fazendo, muitas vezes, né, o Brasil acaba fazendo? Ele acaba comprando petróleo mais leve, por exemplo, da Arábia Saudita, do Kuwait, né, de outros países ali do Oriente Médio, e mistura o petróleo, nosso petróleo, com o petróleo desses países, que é um petróleo mais leve. Então, deixando o petróleo um pouquinho mais leve, nós conseguimos processar, né, refinar esse petróleo, porque do jeito que nós pegamos aqui, das nossas bacias, não é possível, nós não temos refinaria apropriada, sai muito caro, inclusive, para refinar esse tipo de petróleo. Então, é mais barato, mais fácil comprar um petróleo mais leve, misturar e refinar. Então, por aí você já começa a ver o problema, não é? Uma outra coisa que é importante nós colocarmos é que nós temos dependências de derivados, né? E a questão do diesel. O nosso país, ele, não obstante ter condições de ter transporte por hidrovia, que é o mais barato, ferrovias, né? Temos vários planaltos, planícies bem apropriadas para ferrovias. Infelizmente, sabemos que o que foi escolhido pelos nossos representantes, nossos parlamentares e governantes, né, foi a rodoviária, que é a mais cara, claro. Essa precisa ser feita manutenção periódicas e é aí que eles ganham, né? Então, infelizmente, nós temos uma dependência muito grande com relação ao diesel, porque o diesel é o combustível utilizado para aqueles motores mais pesados. Mas não só de transportes, mas também da nossa agricultura. Ela depende do diesel
para os seus maquinários, tratores, colheitadeiras, etc., nós vamos uma dependência muito grande. E para fazer o diesel, ele é mais difícil do que a gasolina. Então, voltemos lá. Então, uma das coisas que também traz uma dificuldade para o Brasil é a necessidade tão alta de diesel, que muitos outros países não têm. Por conta, né, da necessidade de abastecer os caminhões. Nosso transporte ele é mais que 90% feito por caminhões e também por conta do agro. Então, o que acontece? Para a gente chegar aí realmente a explicar o tema do vídeo. Nós temos uma dependência de compra de combustíveis que vai ficar escassa com mais de 20% do combustível do mundo sai daquele canal de Hormuz que está fechado pelo Irã por conta da guerra dos Estados Unidos com Israel. Então, a compra de combustível já fica mais difícil e escassa e mais cara. E nós temos um outro problema, que nós dependemos da mistura daquele tipo de petróleo, mesmo bruto, para que a gente possa refinar. Então, tendo a dificuldade de compra e tendo a dificuldade de compra não de combustível e também de petróleo bruto mais leve, nossa capacidade de refino, que já não é 100%, gira em torno aí de 80%, 85%, ela cai muito, mas cai aí para aproximadamente 40%. Então, e por que você fala que logo depois da Páscoa? Porque é o seguinte, alguns navios saíram antes da guerra, né, de 28 de fevereiro começou a guerra, então alguns navios começaram a sair e ainda demorou alguns dias até o Irã fechar o Estreito de Hormuz. E estão indo aos seus destinos. E esses navios demoram 30, 40 dias, dependendo do local, né, da distância do local, do destino final. Então, a partir do momento que esses navios chegam e depois não conseguem buscar mais, começa aí a nossa capacidade, falando pelo menos de Brasil, né? Claro, o mundo inteiro vai sofrer com isso, mas pelo menos falando aqui de Brasil, nosso consumo interno, vai começar a faltar combustível, uma vez que não temos como misturar e não temos como comprar. Tá? Então, vamos aí pedir a Deus que a guerra ela se finde, né, de uma melhor forma possível e que esse problema seja solucionado e que os nossos governantes e representantes pensem um pouquinho mais na autossuficiência, não só na produção de petróleo, mas também de combustível para o nosso consumo próprio. Porque aí sim podemos abrasileirar. Hoje, senhor Lula, não dá. Um abraço, até o próximo vídeo.